Meu marido jogava dinheiro em mim como se eu fosse uma dançarina e me fazia rastejar pelo chão pegando as notas enquanto os amigos dele riam, mas eu mostrei a ele porque ele não tem cacife para mim. Por 6 anos, meu marido Wade tratou nosso casamento como uma transação onde eu sempre saía perdendo. Tudo começou na nossa lua de mel, quando estávamos na loja de presentes de um resort e eu vi uma pulseira que gostei. Nada caro. Talvez uns $40. E perguntei ao Wade se podíamos comprá-la. Ele pegou a carteira, tirou algumas notas e jogou em mim. Elas flutuaram até meus pés enquanto o vendedor observava. E eu fiquei tão envergonhada que apenas as peguei e comprei a pulseira sem dizer uma palavra. Disse a mim mesma que foi um momento estranho, estresse da lua de mel. Mas não foi um momento. Foi uma prévia dos próximos 6 anos da minha vida. Wade ganhava muito dinheiro como corretor de imóveis comerciais, e quando nos casamos, me convenceu a largar meu emprego de gerente de escritório para que eu pudesse focar em transformar nossa casa em um lar, dizendo que cuidaria de tudo financeiramente. Mas o que ele realmente quis dizer foi que controlaria tudo financeiramente. Eu não tinha acesso às nossas contas, nem cartões de crédito em meu nome. Para cada coisa que eu precisava, eu tinha que pedir a ele, e toda vez que eu pedia, ele jogava dinheiro em mim. Para as compras de mercado, ele jogava $100 no chão da cozinha e mandava eu fazer render. Para a gasolina do meu carro, ele jogava uma nota de 50 no meu colo enquanto assistia TV. Para roupas novas porque as minhas estavam gastas, ele contava as notas devagar e depois as espalhava na cama como se estivesse numa boate. No começo, achei que talvez fosse apenas uma mania dele. Talvez ele não percebesse o quão degradante aquilo era. Então conversei com ele e expliquei que jogar dinheiro em mim me fazia sentir inútil, como se eu não fosse a esposa dele, mas a funcionária. Ou pior, ele riu, disse que eu estava sendo dramática e hipersensível, e que a maioria das esposas ficaria emocionada em ter um marido que lhes desse o que quisessem sem fazer perguntas. Ele não entendia que não era sobre o dinheiro, era sobre a maneira como ele me dava, como se eu estivesse abaixo dele, como se eu devesse ser grata por rastejar aos pés dele e pegar o que quer que ele jogasse na minha direção. O comportamento piorou quando os amigos dele estavam por perto. Ele fazia um show disso. Eu mencionava precisar de algo e ele anunciava para quem estivesse lá que o dever chama. Depois pegava a carteira com aquele sorriso presunçoso e seus amigos riam enquanto eu rastejava recolhendo as notas do chão. Um deles me chamou de mulher de sorte. E Wade disse: "Ela sabe disso. Parei de pedir coisas na frente de outras pessoas. Depois parei de pedir qualquer coisa a menos que fosse absolutamente necessário. Aprendi a me virar com o que tinha, usei as mesmas roupas por anos, cortei meu próprio cabelo e fiz as compras renderem o máximo possível. E Wade nem percebeu. Contanto que a casa estivesse limpa, o jantar pronto e eu estivesse apresentável em seus eventos de trabalho, ele não se importava com o que eu precisava. 3 anos atrás, comecei secretamente a fazer cursos online à noite de contabilidade e escrituração. Ia para a cama cedo e dormia como uma pedra. Então nunca soube que eu ficava acordada até as 2 da manhã estudando. Consegui meu certificado e comecei a pegar pequenos clientes freelance, apenas algumas horas por semana no início, trabalhando do meu laptop enquanto Wade estava no escritório. Abri minha própria conta bancária em um banco diferente do outro lado da cidade, e cada dólar que eu ganhava ia direto para lá. Wade não fazia ideia. Achava que eu passava meus dias limpando, cozinhando e esperando ele chegar em casa. A conta cresceu lenta, mas constantemente e, após 3 anos, eu tinha o suficiente para ir embora. O suficiente para o aluguel do primeiro e último mês de um apartamento. O suficiente para sobreviver por 6 meses enquanto construía minha base de clientes. E o suficiente para contratar um advogado de divórcio. No dia em que fui embora, esperei ir trabalhar. Empacotei tudo que era meu e nada que era dele. Deixei minha aliança no balcão da cozinha com uma pilha de dinheiro ao lado. Cada dólar totalizava exatamente o que ele tinha jogado em mim no último mês. Dinheiro do mercado, da gasolina e os $30 que ele jogou em mim para absorventes enquanto resmungava sobre como era caro ser mulher. Deixei um bilhete que dizia: "Fique com o troco." Ele me ligou 4 horas depois, gritando, exigindo saber onde eu estava, dizendo que eu não tinha o direito de ir embora e que eu não seria nada sem ele. Desliguei e bloqueei o número dele. O divórcio foi conturbado porque Wade tornou tudo difícil. Ele ficou furioso por eu ter trabalhado sem o conhecimento dele, e ainda mais furioso com o que o advogado revelou. Encontrei as informações do advogado de Wade em um dos papéis antigos que guardei e fui ao escritório de Blake Whitfield em uma torre de vidro no centro, o tipo de prédio que Wade aprovaria. Peguei o elevador para o 14º andar, dei meu nome à recepcionista e ela me levou a uma sala de conferências com janelas com vista para a cidade. Blake entrou 5 minutos depois, um homem alto na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço, apertou minha mão e sentou-se à minha frente na mesa polida. Eu trouxe tudo o que pude encontrar em uma pasta parda, minhas mãos tremendo enquanto a empurrava para ele, e ele a abriu e começou a ler os papéis, fazendo anotações em um bloco jurídico. Depois de talvez 10 minutos, ele olhou para mim e perguntou: "Há quanto tempo isso estava acontecendo?" Eu disse 6 anos. Ele perguntou se Wade já tinha me batido. E eu disse: "Não, nunca fisicamente." E Blake assentiu e disse que o que Wade fazia se chamava abuso econômico e era tão real quanto qualquer outro tipo. Ele queria saber sobre a renda de Wade, suas contas, seus bens, e expliquei que não tinha ideia do que Wade realmente ganhava ou onde guardava seu dinheiro. Blake perguntou se eu tinha algum extrato bancário e mostrei os poucos que tirei da mesa de Wade antes de sair. Ele os estudou e perguntou sobre contas de aposentadoria, propriedades de investimento, parcerias comerciais, mas eu não sabia de nada disso, pois Wade nunca me contava nada sobre suas finanças, exceto quando jogava dinheiro em mim e me dizia para fazer render. Blake fez mais anotações e disse que tínhamos muito trabalho pela frente, explicando que como Wade me manteve completamente no escuro sobre nossas finanças durante o casamento, o tribunal o forçaria a mostrar tudo, cada conta, cada ativo, cada dólar que ganhou. O advogado de Wade já havia ligado para o escritório de Blake tentando me pressionar a aceitar um pequeno acordo e ir embora. E Blake disse que isso lhe dizia que Wade estava preocupado com o que sairia durante o processo legal, perguntando se eu estava pronta para que as coisas ficassem feias, porque Wade lutaria para manter o controle de qualquer maneira que pudesse. Eu disse que estava pronta. Estava pronta desde o dia em que parti. Blake me deu uma lista de documentos para encontrar, qualquer coisa com o nome ou assinatura de Wade que pudesse mostrar dinheiro ou propriedade que eu não conhecia, declarações de impostos antigas, faturas de cartão de crédito, recibos, qualquer coisa.
dizendo que mesmo pequenos pedaços de papel poderiam ajudar a construir a imagem do que Wade estava escondendo de mim. Saí do escritório dele sentindo que alguém finalmente acreditava em mim, como se o que Wade fez realmente importasse de uma forma que pudesse ser provada. Passei a semana seguinte vasculhando cada caixa que embalei quando saí de casa. Encontrei declarações de impostos de 3 anos atrás em uma pasta que peguei pensando que tinha meus papéis de certificação. Extratos bancários que Wade havia deixado em sua mesa e que usei como papel de rascunho para minha lição de casa de contabilidade. Recibos de sua carteira que encontrei na lavanderia. E continuei querendo jogar fora, mas nunca fiz. Fiz cópias de tudo na biblioteca e coloquei em ordem por data. Não era muito, mas blesse para trazer o que eu tivesse. Deixei as cópias no escritório dele na quinta-feira à tarde, e a recepcionista disse que ele as revisaria e me ligaria. Caminhando de volta para o meu carro, senti que estava fazendo algo em vez de apenas sobreviver ao que Wade tinha feito comigo. Meu telefone tocou na sexta-feira de manhã de um número que eu não conhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender e a voz de Wade veio gritando antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Ele me chamou de todos os nomes que conseguia pensar. Disse que eu estava tentando destruí-lo e tirar tudo o que ele trabalhou para conseguir. Lembrei-me do que Blake me disse durante nossa reunião e abri o aplicativo de gravador de voz no meu telefone. Wade continuou gritando sobre como eu não tinha direito ao dinheiro dele, como eu nunca ganhei nada sozinha, como eu não era nada sem ele. Disse que me faria pagar por essa traição, me faria me arrepender de ter pensado que poderia ir embora. A voz dele ficou mais alta e mais maldosa a cada frase, e eu não disse uma palavra, apenas o deixei falar enquanto meu telefone gravava cada ameaça. Depois de talvez 5 minutos ele desligou e eu salvei a gravação. Minhas mãos tremiam. Mas agora eu tinha provas de exatamente quem Wade era quando ninguém mais estava ouvindo. Bethany ligou naquela tarde e perguntou como eu estava. Contei a ela sobre o telefonema de Wade, e ela disse para enviar aquela gravação para o meu advogado imediatamente. Então disse que tinha boas notícias para mim. 3 pessoas no grupo de contabilidade pediram minhas informações de contato porque precisavam de ajuda com a escrituração. Pequenas empresas. Nada grande. Mas trabalho mensal constante se eu quisesse. Eu disse sim antes mesmo de ela terminar de explicar o que precisavam. Bethany riu e disse que estava correndo a notícia. De que eu era confiável e não cobrava uma fortuna como as grandes empresas. Meu pequeno negócio estava crescendo sem eu nem tentar anunciar. Agradeci e prometi enviar algo legal assim que recebesse. Ela disse para apenas continuar sendo boa no que faço e enviar mais clientes para ela quando eu estivesse muito ocupada. Os papéis do divórcio chegaram na minha caixa de correio na segunda-feira. Documentos oficiais do tribunal com o nome do advogado de Wade no topo. Li-o sentada no chão do meu apartamento, meu estômago revirando a cada página. Wade exigia que eu voltasse para a casa conjugal imediatamente. Alegava que abandonei o casamento sem causa ou aviso, dizia que eu não tinha motivos para o divórcio e estava tentando roubar sua propriedade. Os papéis pediam ao tribunal que me ordenasse voltar para casa e me negasse qualquer pensão alimentícia ou divisão de bens. Liguei para Blake e li tudo para ele pelo telefone. Ele disse que isso era típico. Apenas o advogado de Wade tentando me assustar para desistir, e que apresentaríamos nossa própria resposta documentando tudo o que Wade fez, e exigindo minha parte justa do que construímos juntos durante o casamento. Blake disse para não me preocupar com as alegações de Wade, porque tínhamos evidências do abuso, e isso importaria mais do que qualquer história que o advogado de Wade tentasse contar. Na terça-feira à tarde, meu senhorio bateu na minha porta com uma caixa de ferramentas. Disse que a pia do banheiro estava pingando e queria consertar antes que piorasse. Deixei-o entrar e ele começou a trabalhar nos canos debaixo da pia. Levou talvez 20 minutos para apertar tudo e parar o vazamento. Quando ele saiu, olhou em volta do meu apartamento e disse que estava impressionado. Eu tinha pendurado alguns quadros, que comprei em um brechó e arrumei meus poucos móveis para fazer o espaço parecer maior. Ele disse: "A maioria das pessoas que aluga esta unidade apenas joga suas coisas em qualquer lugar, mas você realmente fez com que parecesse um lar." Foi um comentário tão pequeno, mas me atingiu em cheio. Ninguém havia elogiado algo que fiz em anos sem Wade levar o crédito, ou encontrar algo errado. Agradeci ao senhorio e ele foi embora. E fiquei lá no meu minúsculo apartamento sentindo orgulho de mim mesma pela primeira vez em mais tempo do que conseguia me lembrar. Blake protocolou nossa resposta à petição de Wade na quinta-feira, me enviou uma cópia e li os relatos detalhados do abuso financeiro de Wade, o padrão de controle, a humilhação, tudo. Ver isso escrito em linguagem jurídica tornou tudo real de uma maneira diferente. Blake incluiu uma demanda pela divisão igualitária de todos os bens matrimoniais e pensão alimentícia justa, enquanto eu construía meu negócio. Ele me ligou naquela noite e disse que Wade receberia esses papéis amanhã, me alertando que Wade provavelmente perderia a cabeça quando visse o que estávamos reivindicando, e que eu deveria estar pronta para ele escalar a situação. Eu disse que entendia e manteria meu telefone por perto caso precisasse chamar a polícia. Wade apareceu no meu prédio às 11 daquela noite. Eu estava me preparando para dormir quando ouvi batidas na minha porta e a voz dele gritando do corredor. Ele me chamou de ladra. Disse que roubei dele. Exigiu que eu abrisse a porta agora mesmo. Peguei meu telefone e liguei para o 911 enquanto Wade continuava batendo. A operadora atendeu e eu disse a ela que meu ex-marido estava na minha porta me ameaçando e eu tinha um pedido de ordem de proteção pendente. Ela disse que os oficiais estavam a caminho e para ficar na linha. Os gritos de Wade ficaram mais altos, dizendo que sabia que eu estava lá dentro e que não podia me esconder dele. Outras portas de apartamento se abriram e vizinhos olharam para ver o que estava acontecendo. A polícia chegou talvez 8 minutos depois e ouvi-os falando com Wade no corredor. A voz dele mudou completamente, tornou-se calma e razoável. Disse que só queria falar com a esposa. Os policiais disseram que ele precisava ir embora e o escoltaram até o saguão. Um deles bateu na minha porta e o deixei entrar para tomar meu depoimento. Ele anotou tudo o que Wade disse e fez, e me disse que isso iria para o relatório da minha audiência de ordem de proteção. Na manhã seguinte, encontrei Blake em seu escritório para solicitar uma ordem de proteção temporária. Trouxe a gravação do telefonema ameaçador de Wade e o relatório policial da noite anterior. Blake ouviu a gravação 2 vezes e disse: "Combinado com Wade aparecendo no seu apartamento, temos bases sólidas para o juiz conceder proteção." Ele preencheu a papelada enquanto eu sentava à sua frente, e assinei onde ele apontou. Blake disse que a audiência provavelmente seria agendada dentro de uma semana, e com base no que tínhamos, estava confiante de que o juiz ordenaria que Wade ficasse longe de mim. Arquivamos os papéis no tribunal naquela tarde, e saí sabendo que fiz tudo o que pude para me manter segura
segura do homem que eu costumava pensar que me protegeria. A audiência da ordem de proteção foi agendada para terça-feira de manhã. Apareci no tribunal às 8h30 e sentamos em um banco de madeira fora do tribunal, esperando o nosso caso ser chamado. Wade chegou 15 minutos depois com seu advogado, um homem alto em um terno caro que parecia cobrar $500 por hora apenas para respirar. Wade olhou para mim uma vez, o rosto retorcido de raiva. Depois desviou o olhar. Blake se inclinou e me disse para não fazer contato visual ou me envolver com Wade de forma alguma. Eu balancei a cabeça e mantive meus olhos no chão. Quando o juiz chamou nosso caso, entramos no tribunal e ocupamos nossos lugares em mesas separadas. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos puxados para trás. Ela olhou para o relatório policial, ouviu a gravação das ameaças de Wade e perguntou ao advogado de Wade se ele tinha algo a dizer. O advogado levantou-se e alegou que Wade estava apenas chateado com o divórcio e não pretendia fazer mal algum. A juíza o interrompeu e disse que aparecer na casa de alguém às 11 da noite e esmurrar a porta gritando ameaças não é um comportamento aceitável, independentemente do estado emocional. Ela concedeu a ordem de proteção temporária exigindo que Wade ficasse a 150 metros de mim e proibindo todo contato, exceto por meio de advogados. Blake estava certo e isso fortaleceu nosso caso. 2 dias depois, meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era um homem chamado Mitch, que disse que Bethany lhe deu minhas informações de contato. Ele era dono de uma pequena construtora e precisava de alguém para lidar com sua contabilidade mensal, pois seu contador anterior se aposentou e ele estava atrasado com tudo. Conversamos por 20 minutos sobre o que ele precisava e dei minhas taxas. Ele concordou imediatamente e disse que me enviaria o contrato e a retenção do primeiro mês por e-mail. Quando desliguei, abri meu aplicativo bancário e calculei o que a retenção significaria. Era mais do que Wade costumava jogar em mim para um mês inteiro de mantimentos. Fiquei lá olhando para o telefone, percebendo que meu negócio estava realmente se tornando real. Na tarde seguinte, a mãe de Wade ligou. Vi o nome dela na tela e meu estômago embrulhou. Mas atendi porque ignorá-la só pioraria as coisas. Ela estava chorando, antes mesmo de eu dizer olá. Me disse que eu estava destruindo a família e arruinando a reputação de Wade. Que todos na igreja estavam falando sobre o divórcio e as pessoas faziam perguntas. Ela disse que Wade era um bom provedor e eu deveria ser grata em vez de arrastá-lo pelo tribunal. Ouvi-a soluçar por um minuto inteiro antes de dizer qualquer coisa. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse a ela que a ideia de Wade de prover era jogar dinheiro em mim como se eu estivesse trabalhando em uma boate e me fazer rastejar no chão pegando notas enquanto os amigos dele riam. Eu disse a ela que ele controlou cada dólar que gastei por 6 anos e me humilhou toda vez que precisei de algo. Houve silêncio do outro lado, então ela disse: "É assim que os homens são às vezes. Eles nem sempre sabem como demonstrar afeto corretamente." Desliguei sem dizer adeus. Ela ligou de volta 3 vezes, mas não atendi. Não havia sentido. Ela nunca entenderia que o que Wade fez não era sobre afeto ou provisão. Era sobre poder e controle. Blake me ligou na sexta-feira de manhã com boas notícias. A juíza assinou a ordem de proteção, o que significava que agora era oficial e executável. E ele disse que isso ajudaria nosso caso no processo de divórcio, porque estabelecia um padrão de comportamento ameaçador. Blake explicou que sua equipe estava preparando pedidos de descoberta para entregar a Wade, exigindo documentação de todas as suas rendas, bens e transações financeiras dos últimos 6 anos, alertando-me que o advogado de Wade provavelmente se oporia à maioria dos pedidos. Porque é isso que os advogados fazem quando seus clientes têm algo a esconder. Agradeci e desliguei, sentindo que as coisas estavam finalmente indo na direção certa. Nesse mesmo dia, tive minha primeira consulta com uma terapeuta chamada Helena, especializada em abuso financeiro e relacionamentos controladores. Blake a recomendou depois que mencionei ter problemas para dormir e sentir ansiedade toda vez que via alguém parecido com Wade. O consultório dela ficava em um pequeno prédio perto da biblioteca, e a sala de espera tinha cadeiras confortáveis e revistas sobre jardinagem. Quando ela me chamou, seguia até um escritório com iluminação suave e um sofá que não parecia um sofá de terapia. Ela me pediu para contar por que eu estava lá, e comecei a explicar sobre o divórcio e o comportamento de Wade. Mas quando cheguei à parte sobre ele jogar dinheiro em mim e me fazer pegar do chão, comecei a chorar. Chorar de verdade. Não apenas lacrimejar. Não conseguia parar. Helena me entregou uma caixa de lenços e esperou. Quando finalmente me recompus, pedi desculpa, paz por perder o controle. Ela disse que não havia nada para se desculpar. Disse que o que descrevi era abuso, e dizê-lo em voz alta provavelmente o fazia parecer mais real e mais embaraçoso. Eu balancei a cabeça porque era exatamente assim que parecia. Como se admitir que o Wade me tratava dessa maneira significasse admitir que eu permiti que ele me tratasse assim. Helena passou o resto da sessão explicando que a vergonha é algo que as vítimas de abuso sentem o tempo todo. Mas a vergonha pertence ao abusador, não à vítima. Ela disse: "Sobrevivi a 6 anos de alguém quebrando sistematicamente meu senso de valor, e o fato de eu ter saído e construído uma nova vida significava que eu era mais forte do que provavelmente imaginava." Antes de eu sair, ela me deu alguns papéis com exercícios para reconhecer quando eu estava me culpando pelas escolhas de Wade. Dobrei-os e coloquei-os na bolsa, sem saber se realmente os faria, mas grata por alguém entender o que passei. Na semana seguinte, a equipe de Blake entregou a Wade os pedidos de descoberta. Não vi acontecer, mas Blake me ligou depois e disse que o advogado de Wade respondeu em poucas horas com objeções a quase todos os pedidos. Blake riu e disse que isso era completamente esperado. Advogados sempre se opõem primeiro e negociam depois. Ele disse que entraríamos com uma moção para obrigar se Wade não cooperasse, e o juiz o forçaria a entregar os documentos. O importante era que estávamos pressionando Wade para revelar sua situação financeira real, não a versão falsa que ele queria que todos acreditassem. Enquanto toda a parte legal acontecia, meu negócio continuava crescendo. Consegui mais 2 clientes na mesma semana, ambos pequenas empresas que precisavam de serviços básicos de escrituração. Um era uma empresa de paisagismo e o outro um salão de cabeleireiro. A dona do salão me encontrou pelo meu site, e a empresa de paisagismo foi outra indicação de Bethany. Fiz as contas e percebi que agora estava ganhando o suficiente todo mês para cobrir meu aluguel e despesas sem tocar nas minhas economias. A sensação era incrível.
Cada dólar que eu ganhava ia para minha conta com meu nome. Ninguém jogava em mim, ninguém me fazia pedir permissão para gastar, ninguém controlava quando ou como eu poderia acessá-lo. Era meu porque trabalhei por ele, e isso parecia melhor do que qualquer presente caro que o Wade já me comprou para se exibir para os amigos. Então Wade violou a ordem de proteção. Acordei na terça-feira de manhã e encontrei 3 e-mails de um endereço que eu não reconhecia. As linhas de assunto eram todas variações de me xingar. Abri o primeiro e imediatamente reconheci o estilo de escrita de Wade. Ele me chamava de interesseira que nunca o amou e só se casou com ele pelo dinheiro. Disse que eu estava tentando roubar tudo o que ele trabalhou e colocar todos contra ele. Os outros 2 e-mails eram mais do mesmo, ficando mais irritados e ameaçadores a cada um. Encaminhei os 3 para Blake antes mesmo de sair da cama. Ele me ligou 20 minutos depois e disse que estava entrando com uma moção para condenar Wade por desacato ao tribunal por violar a ordem de proteção, dizendo que os juízes não gostam quando as pessoas ignoram suas ordens. E isso só faria Wade parecer pior. Naquele fim de semana, Bethany ligou e perguntou se eu queria ir a um evento de networking para mulheres na contabilidade em um hotel no centro. Na quinta-feira à noite, achando que seria bom para o meu negócio. Imediatamente me senti nervosa. Wade nunca me deixou participar de eventos profissionais sem ele. Sempre dizia que precisava estar lá, para garantir que eu nos representasse adequadamente. O que realmente significava que ele queria controlar com quem eu falava e o que eu dizia. A ideia de ir sozinha a um evento de networking fez meu estômago doer. Mas disse sim a Bethany porque estava cansada de deixar a voz de Wade na minha cabeça tomar decisões por mim. Quinta-feira chegou e dirigi até o hotel. Estacionei e fiquei sentada no carro, por 10 minutos tentando me convencer a entrar. Finalmente saí e atravessei as portas antes que pudesse mudar de ideia. O evento foi em uma sala de conferências com cerca de 50 mulheres em pé, conversando e comendo aperitivos. Bethany me viu imediatamente e acenou para eu ir até lá. Ela me apresentou a 3 mulheres que precisavam de ajuda com a escrituração e trocamos cartões de visita. Depois me apresentou a outras 4 mulheres que se tornaram amigas de verdade nos meses seguintes. Mulheres que entendiam o que era construir uma carreira e lidar com situações difíceis. Mulheres que não me julgavam por deixar meu casamento ou perguntavam por que fiquei tanto tempo. Quando saí naquela noite, tinha 3 novos clientes em potencial e senti que talvez eu pudesse fazer essa coisa de vida independente, afinal. A audiência de desacato aconteceu 2 semanas depois. Numa quinta-feira de manhã, Blake me disse que eu não precisava comparecer, mas eu queria ver o que aconteceria quando Wade enfrentasse consequências reais. Pela primeira vez na vida. Sentamos em um pequeno tribunal com luzes fluorescentes que zumbiam e faziam tudo parecer desbotado e deprimente. Wade entrou vestindo um terno cinza carvão, que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Cabelo perfeitamente penteado, parecendo que estava indo fechar um negócio de $1 milhão, em vez de responder por violar uma ordem judicial. Seu advogado sentou-se ao lado dele, sussurrando algo enquanto Wade assentia com uma expressão preocupada como se ele fosse a vítima aqui. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos com óculos de leitura, em uma corrente no pescoço, e ela não parecia impressionada. Blake apresentou os e-mails que Wade enviou da conta falsa, a gravação de seu telefonema ameaçador e o relatório policial de quando ele apareceu no meu apartamento batendo na porta. O advogado de Wade argumentou que seu cliente estava sob estresse emocional devido ao divórcio e simplesmente queria se desculpar por seu comportamento passado. Até se levantou quando solicitado a se dirigir ao tribunal e disse que cometeu um erro, que ainda me amava e só queria uma chance de consertar as coisas. A voz dele falhou um pouco quando ele disse isso, e eu o vi enxugar os olhos como se fosse chorar. A juíza olhou para ele por um longo momento sem dizer nada. Depois olhou para a ordem de proteção à sua frente e voltou para Wade. Ela disse a ele que o estresse emocional não era desculpa para violar uma ordem judicial, que a ordem existia precisamente por causa de seu padrão de comportamento controlador e ameaçador, e que sua alegação de querer se desculpar soava falsa dado o conteúdo de suas mensagens. Ela o multou em $1.000 e disse que se ele violasse a ordem novamente, ela o prenderia por desacato. O rosto de Wade ficou vermelho e pude ver sua mandíbula apertar, mas ele apenas assentiu e disse, sim, meritíssima. Saindo do tribunal, me senti mais leve do que em semanas, porque alguém com autoridade real finalmente disse a Wade que ele não podia fazer o que quisesse. 3 dias depois, Blake ligou para dizer que o advogado de Wade finalmente enviou as divulgações financeiras, que estávamos solicitando há mais de um mês. Dirigi até o escritório de Blake naquela tarde, e ele espalhou os documentos em sua mesa de conferências. Até eu pude ver que estavam incompletos. Declarações de impostos de 3 anos atrás, mas não dos últimos 2 anos. Extratos bancários de uma conta, mas referências a transferências para outras contas que não foram incluídas. Uma lista de ativos que parecia muito curta para alguém que ganhava o dinheiro que Wade alegava ganhar. Blake apontou para uma linha em uma das declarações de impostos, mostrando renda de uma parceria imobiliária, e depois me mostrou que a parceria não era mencionada em nenhum lugar na divulgação de ativos, dizendo que Wade era incrivelmente desorganizado com suas próprias finanças ou estava escondendo coisas deliberadamente. Blake me disse que queria trazer um contador forense para analisar o que Wade forneceu e descobrir o que estava faltando. O nome do contador era Julian Espinosa, e ele era especialista em encontrar ativos ocultos, em casos de divórcio. Blake disse que Julian era caro, mas valia cada centavo porque podia detectar truques financeiros que as pessoas comuns nunca notariam. Concordei imediatamente porque passei 6 anos vendo Wade controlar cada dólar, e sabia que ele tinha mais dinheiro do que estava admitindo. Julian começou imediatamente e ligou para Blake em 48 horas. Blake o colocou no viva voz em seu escritório, enquanto eu estava lá fazendo anotações. Julian disse que as discrepâncias eram óbvias quando você sabia o que procurar. Wade reivindicou certos valores de renda em suas declarações de impostos, mas valores completamente diferentes nas divulgações de divórcio. Houve várias grandes transferências da conta comercial principal de Wade para outras contas que não estavam listadas em sua divulgação de ativos. Algumas das transferências aconteceram logo depois que entrei com o pedido de divórcio, o que sugeria que Wade estava movendo dinheiro para escondê-lo do acordo. Julian encontrou referências a TLCs diferentes, que Wade possuía ou possuía parcialmente, que não foram mencionadas em nenhum lugar nos documentos de divulgação. Blake perguntou de quanto dinheiro estávamos falando, e Julian disse que não poderia saber com certeza, sem ver os registros completos, mas com base nos padrões que estava vendo, poderiam ser várias centenas de milhares. Blake agradeceu a Julian e desligou,
começando imediatamente a redigir uma moção, para obrigar a divulgação completa, dizendo que também pediríamos ao juiz para sancionar Wade por fornecer deliberadamente informações incompletas. A moção entrou no sistema judicial naquela sexta-feira, e Blake disse que provavelmente levaria 2 semanas para conseguir uma data de audiência. O ataque de pânico me atingiu em uma tarde de terça-feira enquanto eu fazia compras. Virei no corredor de cereais e vi um homem de jaqueta escura de costas para mim olhando para algo em uma prateleira alta. Ele tinha a mesma constituição de Wade, a mesma maneira de ficar com o peso em uma perna, e por um segundo, meu cérebro estava absolutamente convencido de que era ele. Meu coração começou a bater tão rápido que pensei que fosse desmaiar. Minhas mãos ficaram dormentes e formigando. Eu não conseguia recuperar o fôlego. Não importava o quanto tentasse. As bordas da minha visão ficaram escuras e embaçadas. Abandonei meu carrinho ali mesmo no meio do corredor e andei o mais rápido que pude até o banheiro, onde me tranquei em uma cabine e sentei na tampa do vaso tentando não vomitar. Demorou talvez 15 minutos até que eu pudesse respirar normalmente de novo. Quando finalmente saí, o homem da jaqueta escura tinha ido embora, e me senti uma idiota por desmoronar por nada. Saí da loja sem comprar nada e dirigi direto para casa. Naquela noite tive uma sessão de emergência com Helena por videochamada e contei o que aconteceu. Ela disse que ataques de pânico eram uma resposta completamente normal ao trauma, que meu sistema nervoso aprendeu a associar certos gatilhos ao perigo e estava tentando me proteger, mesmo quando não havia ameaça real. Ela me ensinou uma técnica de aterramento onde você nomeia 5 coisas que pode ver, 4 coisas que pode tocar, 3 coisas que pode ouvir, 2 coisas que pode cheirar e 1 coisa que pode provar, dizendo que ajuda a interromper a resposta de pânico, forçando seu cérebro a focar no momento presente em vez da ameaça percebida. Praticamos juntas até que me senti estável novamente. Na manhã seguinte, Mitch ligou enquanto eu trabalhava nas faturas de um dos meus clientes, perguntando se eu estava aceitando novos clientes de contabilidade, porque seu parceiro de negócios precisava de ajuda para organizar seus registros financeiros. O parceiro administrava uma pequena empresa de gestão de propriedades e vinha fazendo seus próprios livros, mas estava ficando muito complicado à medida que o negócio crescia. Te disse que o parceiro estava procurando alguém confiável que pudesse lidar com reconciliações mensais e relatórios trimestrais. Seria um trabalho constante, provavelmente 8 a 10 horas por mês, e eles estavam dispostos a pagar minha taxa normal. Eu disse a Mitch que pensaria sobre isso e ligaria de volta. Depois que desligamos, sentei na mesa da cozinha olhando para o meu laptop e percebi que tinha uma decisão real a tomar. Eu tinha 7 clientes ativos no momento, o que me mantinha ocupada, mas não sobrecarregada. Aceitar o parceiro de Mitch significaria 8 clientes. Se eu continuasse crescendo nesse ritmo, precisaria decidir se queria transformar isso em um negócio real com funcionários e um escritório, ou mantê-lo pequeno e gerenciável como uma operação solo. Pela primeira vez na minha vida adulta, a escolha era completamente minha. Ninguém ia jogar dinheiro em mim e me dizer o que fazer. Ninguém ia tomar essa decisão por mim ou levar o crédito pelo meu sucesso. Eu poderia transformar isso no que eu quisesse. Decidi expandir. A percepção veio enquanto eu cozinhava o jantar naquela noite, parada no fogão mexendo o macarrão e pensando em como eu realmente queria que minha vida fosse. Eu queria segurança financeira vinda do meu próprio trabalho, não da dependência de outra pessoa. Queria ajudar outros proprietários de pequenas empresas da mesma forma que meus clientes me ajudaram confiando em mim com suas finanças. Queria provar a mim mesma que poderia construir algo significativo. No dia seguinte, comecei a pesquisar como registrar uma LLC. O processo foi mais complicado do que eu esperava, com artigos de organização e acordos operacionais e requisitos de agente registrado. Passei 3 dias lendo tudo o que pude encontrar e garantindo que entendia cada etapa. Finalmente, sentei no meu computador com todos os formulários abertos e comecei a preenchê-los. Nome da empresa, objetivo da empresa, endereço registrado. Cada espaço em branco que preenchi era apenas minha informação, meu nome, minhas escolhas, meu negócio. Nenhuma menção em lugar nenhum, nenhum pedido de permissão ou aprovação dele. Quando cliquei em enviar e paguei a taxa de arquivamento com meu próprio cartão de débito, senti algo mudar dentro de mim, como se estivesse plantando uma bandeira, em um território que pertencia apenas a mim. O advogado de Wade produziu registros financeiros adicionais 2 semanas depois, após o juiz ameaçar com sanções na audiência. Blake argumentou que a divulgação inicial de Wade foi deliberadamente incompleta, e o juiz concordou, dando ao advogado de Wade 1 semana para fornecer tudo, ou enfrentar penalidades monetárias. Os novos documentos chegaram em um envelope grande, que o assistente de Blake teve que assinar. Blake me chamou para ir ao escritório dele e passamos por tudo juntos enquanto Julian se juntava a nós no Viva Voz. Os registros adicionais incluíam extratos bancários de 2 contas, que Wade não havia mencionado antes, documentos das 3 LLCs que Julian havia identificado, e registros de renda de negócios paralelos que Wade havia feito em seu negócio imobiliário. Julian ficou quieto ao telefone por 1 minuto, enquanto revisava as informações que Blake descrevia, então disse que isso era fraude. Wade vinha sistematicamente subnotificando sua renda e ocultando ativos durante todo o nosso casamento. Apenas os negócios paralelos representavam dezenas de milhares de dólares que nunca apareceram na divulgação original. Blake perguntou o que isso significava para a divisão de bens e Julian disse que significava que eu tinha direito à metade do patrimônio conjugal real, não a versão falsa e reduzida que Wade tentou reivindicar. Blake olhou para mim do outro lado da mesa de conferências e disse: "Isso mudou tudo." Tínhamos provas de que Wade estava mentindo sobre suas finanças, e o juiz não reagiria bem a esse tipo de engano. Lorelai começou a me ligar no dia seguinte à ameaça do juiz de sancionar Wade. A primeira mensagem de voz era ela chorando sobre como eu estava destruindo a vida do filho dela por dinheiro. A segunda foi mais irritada, dizendo que eu era uma interesseira que nunca valorizou o que Wade me deu. A terceira disse que eu me arrependeria de destruir a família. Recebi mais 6 ligações nos 3 dias seguintes, cada correio de voz ficando progressivamente mais hostil. Ela me chamou de ingrata, egoísta, vingativa. Disse que Wade era um bom homem que cometeu um erro, e eu o estava punindo para sempre. Disse que eu deveria ter vergonha de mim mesma por arrastá-lo pelo tribunal
em vez de resolver as coisas em particular como adultos maduros. Ouvi as primeiras mensagens, mas apaguei o resto sem ouvir. Naquela noite, tive minha sessão regular de terapia com Helena. E contei a ela sobre as ligações. Helena disse que eu precisava bloquear o número de Lorelai porque eu não devia à família de Wade acesso a mim só porque ainda não estávamos divorciados. Ela disse que as pessoas que permitiam o abuso muitas vezes ficavam com raiva quando a vítima escapava porque isso as forçava a confrontar seu próprio papel em permitir que o abuso acontecesse. Bloqueei o número de Lorelai assim que cheguei em casa da terapia e me senti culpada. Por talvez 1 hora antes de o alívio chegar. O relatório forense completo de Julian chegou 3 semanas depois que ele iniciou sua investigação. Blake agendou uma reunião em seu escritório para analisar as descobertas. E eu trouxe um caderno porque sabia que haveria muitas informações para processar. Julian compareceu pessoalmente desta vez. Um homem magro na casa dos 40 anos com óculos de aro de arame que espalhou planilhas e gráficos por toda a mesa de conferências. Ele nos guiou por sua análise ponto a ponto. Wade havia subnotificado sua renda em cerca de 40% durante todo o nosso casamento. Ele tinha dinheiro em contas que eu nem sabia que existiam, incluindo uma conta offshore nas Ilhas Cayman que continha mais de $80 mil. Os negócios paralelos em seu negócio imobiliário geraram uma renda significativa que ele nunca declarou no processo de divórcio. Parte do dinheiro que ele alegou ser despesa comercial era na verdade gasto pessoal que ele estava tentando esconder. Julian estimou que o valor real dos bens conjugais estava perto de $700 mil, não os 300 mil que Wade alegou. Em sua divulgação inicial, Blake perguntou o que isso significava legalmente, e Julian disse que significava que Wade havia cometido fraude ao deturpar deliberadamente sua situação financeira no processo de divórcio. Blake disse que isso impactaria significativamente a divisão de bens, porque os juízes viam com muito maus olhos as pessoas que mentiam sob juramento sobre suas finanças. Ele disse que agora tínhamos alavancagem para pressionar por um acordo muito melhor, ou levar isso a julgamento e deixar o juiz punir o engano de Wade. Comemorei a conquista do meu 10º cliente me levando para jantar em um restaurante que eu queria experimentar há meses. Era um pequeno lugar italiano no centro com toalhas de mesa brancas e velas em cada mesa. Fiz uma reserva para uma pessoa, vesti roupas que comprei com meu próprio dinheiro e dirigi até lá no meu carro que paguei, com meus próprios ganhos. A recepcionista me sentou em uma mesa perto da janela e pediu o que quisesse sem olhar os preços ou calcular se podia pagar. Macarrão com frutos do mar que custava $32, uma taça de vinho, tiramisu de sobremesa. Quando a conta chegou, paguei com meu cartão de débito conectado à minha conta comercial e adicionei uma gorjeta generosa porque o garçom foi gentil e atencioso. Caminhando de volta para o meu carro, comecei a chorar ali mesmo na calçada. Não choro de tristeza, mas o tipo de choro que acontece quando algo dentro de você finalmente se liberta. Passei 6 anos pedindo permissão para cada dólar, pegando notas do chão, sendo feita sentir inútil por precisar de coisas básicas. Agora eu estava parada em uma rua do centro, tendo acabado de me comprar um belo jantar com o dinheiro que ganhei, fazendo um trabalho no qual era boa. E ninguém jogou um único dólar em mim, ninguém me fez rastejar ou implorar ou me sentir pequena. O dinheiro era meu porque trabalhei por ele. E gastei porque escolhi. E essa simples liberdade parecia mais valiosa do que qualquer coisa cara que Wade já me comprou para se exibir aos amigos. 2 dias depois de comemorar, com meu jantar caro, Blake ligou para me dizer que o advogado de Wade queria agendar uma conferência de conciliação. Dirigi até o escritório de Blake na manhã seguinte e o encontrei revisando documentos em sua mesa de conferências, com o relatório forense de Julian espalhado à sua frente. Blake olhou para cima quando entrei e disse que a equipe de Wade estava propondo um acordo. Sentei-me à sua frente e esperei enquanto ele puxava um documento de uma única página. Blake deslizou pela mesa e lia a oferta. Wade me pagaria $50 mil como um pagamento único, e eu assinaria, abrindo mão de todas as reivindicações aos seus ativos comerciais, suas contas de aposentadoria e qualquer pensão alimentícia futura. Blake bateu no papel com sua caneta e me disse que isso era um insulto, dado que a investigação de Julian mostrou que Wade havia escondido mais de $300 mil em ativos que deveriam ser divididos entre nós. Perguntei a Blake o que ele achava que eu deveria fazer, e ele disse que precisávamos contra-atacar com algo que refletisse o que eu realmente tinha direito perante a lei. Eu disse a Blake para rejeitar a oferta e ele assentiu como se esperasse essa resposta. Blake passou a hora seguinte redigindo nossa contraproposta. Pedimos metade de todos os bens conjugais, incluindo todas as contas, que Julian descobriu, mais pensão alimentícia temporária enquanto eu construía meu negócio até a sustentabilidade total. Blake enviou a contraproposta naquela tarde, e o advogado de Wade ligou de volta em 2 horas. Eu ainda estava no escritório, de Blake terminando a papelada quando o telefone dele tocou, e ele colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. O advogado de Wade disse que nossas exigências eram extorsão, e que estávamos tentando punir Wade por ser bem-sucedido. Blake recostou-se na cadeira e disse ao advogado de Wade que chamar isso de extorsão significava que finalmente estávamos negociando, de uma posição de força, que era exatamente onde queríamos estar. A ligação terminou e Blake disse que isso era bom, porque significava que Wade estava com medo do que Julian encontrou. Bethany me ligou naquele fim de semana e perguntou se eu queria ajuda para criar um site real para o meu negócio de contabilidade. Encontrei-a em uma cafeteria no centro, e ela trouxe seu laptop com exemplos de sites de que gostava. Passamos 3 horas escolhendo cores e fontes e escrevendo descrições dos meus serviços. Bethany sabia como fazer tudo parecer profissional, sem ser muito chique ou caro. Ela registrou um nome de domínio para mim, e colocou o site no ar até o final do dia. Eu paguei pelo tempo dela, mas ela disse que era um desconto de amiga, e eu deveria apenas levá-la para jantar em algum momento. O site entrou no ar em uma segunda-feira, e na sexta-feira tive 2 consultas pelo formulário de contato. Uma era de uma pequena empresa de gestão de propriedades, que precisava de contabilidade mensal, e a outra de uma advogada solo que queria ajuda para organizar as finanças de seu negócio. Respondi a ambos os e-mails no mesmo dia e agendei ligações com eles para a semana seguinte. Ambos me contrataram. Após nossas conversas, e de repente eu tinha 12 clientes em vez de 10. Eu estava começando a ver que poderia realmente me sustentar
sustentar a longo prazo fazendo esse trabalho no qual era boa. O dinheiro era real e continuava entrando, e ninguém podia tirá-lo de mim ou jogá-lo aos meus pés. 3 semanas depois que Blake enviou nossa contraproposta, recebi um aviso de que o tribunal estava ordenando mediação antes que pudéssemos prosseguir para o julgamento. Liguei para Blake do meu apartamento e perguntei o que isso significava. Ele explicou que o juiz queria que tentássemos resolver o caso com um mediador neutro, antes de ocupar o tempo do tribunal com um julgamento. Blake disse que esse era um procedimento padrão, mas significava que eu teria que estar na mesma sala que Wade, mesmo com o mediador e os advogados presentes. Senti meu estômago embrulhar, porque não via Wade pessoalmente desde o dia em que parti. Blake perguntou se eu estava bem em participar da mediação, e eu disse a ele que não tinha escolha se o tribunal ordenasse. Ele disse que eu poderia solicitar que fizéssemos virtualmente, mas que às vezes tornava as negociações mais difíceis, porque as pessoas não conseguiam ler a linguagem corporal tão bem. Decidi que iria pessoalmente porque não queria que Wade pensasse que eu tinha medo dele, mesmo que eu absolutamente tivesse. Liguei para Helena naquela noite e contei a ela sobre a mediação. Ela agendou 3 sessões extras comigo nas 2 semanas seguintes para me preparar para manter a calma e defender a mim mesma quando Wade estivesse na sala. Helena me ensinou exercícios de respiração e técnicas de aterramento, e praticamos o que eu diria se Wade tentasse falar comigo diretamente. Ela me lembrou que o mediador controlaria a sala, e Blake estaria bem ao meu lado o tempo todo. Pratiquei os exercícios de respiração todas as manhãs e todas as noites até a data da mediação chegar. A mediação ocorreu em uma sala de conferências, em um prédio de escritórios neutro no centro. Cheguei 15 minutos antes com Blake e esperamos no saguão até que a mediadora estivesse pronta. Wade apareceu 10 minutos depois com seu advogado e eu os vi passar por nós sem fazer contato visual. A mediadora nos chamou para a sala de conferências e nos designou para lados opostos de uma longa mesa. Wade sentou-se, à minha frente parecendo presunçoso e confiante, como se pensasse que isso seria fácil. A mediadora se apresentou, explicou as regras básicas e então pediu a Blake que apresentasse nossa posição primeiro. Blake percorreu o relatório forense de Julian página por página, mostrando à mediadora cada conta oculta e cada instância em que Wade subnotificou sua renda. Observei o rosto de Wade enquanto Blake falava e vi sua expressão mudar de presunçosa para preocupada e depois para zangada. A mediadora pediu ao advogado de Wade que respondesse, e ele tentou alegar que algumas das contas eram ativos comerciais que não deveriam ser incluídos no patrimônio conjugal. Blake imediatamente rebateu com documentação mostrando que Wade abriu a maioria dessas contas durante nosso casamento usando fundos conjugais. O advogado de Wade pediu um intervalo, e a mediadora nos deu 15 minutos. Blake e eu fomos para uma sala menor no final do corredor, e ele me disse que isso estava indo bem porque Wade estava percebendo que não poderia usar charme ou intimidação para sair das evidências. Quando voltamos para a sala de conferências, o advogado de Wade apresentou uma nova oferta de acordo. Wade me pagaria $100.000 mais pensão alimentícia limitada por um ano. Blake olhou para os números e depois olhou para mim, e eu balancei a cabeça. Blake disse à mediadora que isso ainda era muito menos da metade do que Wade realmente tinha, e estávamos rejeitando a oferta. O advogado de Wade solicitou outro intervalo, e ouvi Wade gritando com ele através das paredes da sala de conferências. Sua voz ecoou pelo corredor, e captei palavras, como ridículo, gananciosa e ingrata. Blake tocou meu braço e me disse para ignorar, porque Wade estava perdendo o controle. E isso significava que tínhamos vantagem. A mediadora voltou e disse que o advogado de Wade precisava de mais tempo para consultar seu cliente. Esperamos mais 30 minutos antes de voltarem para a sala de conferências. Wade parecia furioso e não fazia contato visual com ninguém. Seu advogado disse que não estavam preparados para oferecer nada maior e deveríamos prosseguir para o julgamento, se não concordássemos. A mediadora tentou encontrar um meio termo, mas Blake disse que não estávamos negociando contra nós mesmos. E Wade precisava fazer uma oferta séria que refletisse a realidade. A mediação terminou sem acordo após 6 horas de idas e vindas. Blake me acompanhou até o carro e disse que isso significava que estávamos indo para o julgamento. Ele me avisou que os julgamentos eram caros e emocionalmente desgastantes, mas acreditava que tínhamos um caso forte. Blake disse que Wade provavelmente faria um acordo, assim que visse que estávamos falando sério sobre ir perante um juiz que revisaria todas as descobertas de Julian em tribunal aberto. Dirigi para casa me sentindo exausta e ansiosa, mas também estranhamente orgulhosa de mim mesma por sentar em frente a Wade e não recuar. Liguei para Helena do meu carro e contei o que aconteceu. Ela disse que eu deveria estar orgulhosa, porque defendi a mim mesma em uma situação projetada para me intimidar e não cedi sob pressão. Naquela noite, olhei para o saldo da minha conta comercial e vi que ganhei mais no mês passado do que em qualquer mês desde que comecei meu trabalho de escrituração. Minha renda crescia constantemente e eu cobria todas as minhas despesas sem tocar em minhas economias. A independência financeira pela qual trabalhei 3 anos em segredo para alcançar estava finalmente se tornando real e sustentável. 2 semanas após a mediação fracassada, Blake ligou e disse que o advogado de Wade o contatou com uma nova oferta de acordo. Eu estava na minha mesa trabalhando na reconciliação mensal de um cliente quando a ligação chegou. Blake disse que Wade agora oferecia metade dos bens conjugais documentados, incluindo todas as contas ocultas que Julian encontrou, mais 2 anos de pensão alimentícia, e Wade pagaria os honorários do meu advogado. Blake disse que isso era muito mais justo e perguntou o que eu queria fazer. Eu disse a ele que precisava de tempo para pensar, e ele disse para levar o tempo que eu precisasse. Liguei para Bethany primeiro e contei sobre a oferta. Ela perguntou se aceitar o acordo significava que eu estaria financeiramente segura, e eu disse sim. O valor que Blake descreveu me daria o suficiente para estabelecer totalmente meu negócio e viver confortavelmente enquanto construía minha base de clientes. Bethany perguntou se eu queria continuar lutando contra Wade no tribunal, ou se queria seguir em frente com minha vida. Eu não tive uma resposta imediata. Liguei para Helena em seguida e ela me perguntou o que meu instinto estava me dizendo. Eu disse que meu instinto queria que isso acabasse, mas eu também estava com raiva porque Wade não enfrentaria consequências públicas por esconder todo aquele dinheiro. Helena me lembrou que meu objetivo era liberdade, não vingança, e eu precisava decidir o que importava mais. Passei 2 dias pensando na oferta de acordo. Fiz listas de prós e contras, calculei minha renda comercial projetada para o próximo ano, imaginei como seria aceitar o dinheiro e acabar com Wade para sempre. Também imaginei como seria ir a julgamento e ver Wade se contorcer enquanto um juiz revisava sua fraude em tribunal aberto. Ambos os cenários tinham apelo, mas apenas um deles me permitia seguir em frente imediatamente. Aceitar o acordo significava terminar isso agora e seguir com minha vida. Ir a julgamento significava mais meses com Wade presente em meus pensamentos,
minha agenda e meus níveis de estresse. Percebi que minha liberdade valia mais do que puni-lo. Liguei para Blake no terceiro dia e disse que queria aceitar o acordo. Blake disse que negociaria alguns detalhes finais para garantir que tudo estivesse perfeito, e então assinaríamos o contrato. Senti um alívio me invadir assim que tomei a decisão. A luta estava quase acabando, e eu ia sair com dinheiro suficiente para nunca mais depender de ninguém. Blake me ligou no dia seguinte, com a contraproposta de Wade. 3 anos de pensão alimentícia em vez de 2, e Wade refinanciaria a casa dentro de 90 dias, para comprar minha metade do patrimônio. Sentei-me à mesa da cozinha enquanto Blake explicava que o advogado de Wade deixou claro que essa era a oferta final. Wade queria que isso fosse resolvido rápido porque quanto mais tempo se arrastasse, maior a chance de alguém em seus círculos de negócios ouvir sobre as contas ocultas e a fraude que Julian descobriu. Blake perguntou se eu poderia viver com esses termos. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar a pergunta. O ano extra de suporte significava mais segurança enquanto eu construía meu negócio e obter meu patrimônio em dinheiro. Em vez de forçar a venda da casa, significava que eu não teria que lidar com agentes imobiliários e visitas abertas e Wade tentando sabotar o processo. Blake disse que redigiria o acordo final e o deixaria pronto para minha assinatura até o final da semana. 5 dias depois, entrei no escritório de Blake para assinar o acordo. A sala de conferências parecia diferente dessa vez porque eu sabia que este era o último passo antes da liberdade. Blake tinha o acordo disposto na mesa. Páginas e páginas de linguagem jurídica que basicamente diziam que Wade tinha que me pagar o que eu devia e então nunca mais precisaríamos nos falar. Minhas mãos tremeram quando peguei a caneta. Não porque estava com medo ou incerta, mas porque estava prestes a assinar o fim de 6 anos da minha vida e substituí-los por um futuro que construí sozinha. Blake apontou para cada linha de assinatura e assinei meu nome repetidamente até chegarmos à última página. Ele recolheu todas as cópias e disse que o juiz revisaria tudo nas próximas semanas. Assim que o juiz aprovasse, o acordo seria legalmente vinculativo e eu finalmente estaria livre. Agradeci a ele por tudo que fez para me levar até aqui. Ele disse que fiz a parte difícil ao partir e ter a coragem de lutar, pelo que merecia. Enquanto esperava a aprovação do juiz, me dediquei ao meu negócio de contabilidade. Tinha uma consulta agendada com uma clínica médica que precisava de serviços completos de contabilidade, não apenas as reconciliações mensais básicas que eu costumava fazer. A clínica tinha 3 médicos, 2 locais e faturamento complicado que o contador atual não conseguia gerenciar. Encontrei-me com o gerente do escritório e um dos médicos em seu local principal. Eles explicaram suas necessidades e eu os guiei pelo meu processo, mostrando exemplos de relatórios que criei para outros clientes. O médico perguntou sobre minhas taxas e citei uma retenção mensal que era maior do que qualquer coisa que eu já tinha cobrado antes. O gerente do escritório olhou para o médico e ele assentiu. Eles queriam começar imediatamente. Saí daquela reunião tentando não sorrir muito porque a retenção mensal com a qual acabaram de concordar era mais dinheiro do que o Wade costumava me dar por um ano inteiro de mantimentos, gasolina, roupas e tudo o mais que eu precisava. Liguei para Bethany do meu carro e contei sobre o novo cliente. Ela gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Minha próxima sessão de terapia com Helena se concentrou em processar todos os sentimentos complicados que vieram com a aceitação do acordo. Disse a ela que me sentia aliviada por o divórcio estar prestes a ser finalizado, mas também com raiva por a fraude de Wade não ser exposta em tribunal aberto, onde seus colegas e clientes poderiam ver que tipo de pessoa ele realmente era. Helena perguntou o que era mais importante para mim, vingança ou liberdade. Eu disse liberdade, mas isso não fez a raiva passar. Ela disse que a raiva era válida e eu não precisava escolher entre senti-la e seguir em frente. Eu poderia ficar com raiva do que ele fez e, ao mesmo tempo, escolher priorizar minha própria cura em vez de sua punição. Falamos sobre o luto também. Os anos que perdi para alguém que me tratava como se eu fosse inútil. Helena me lembrou que esses anos me ensinaram habilidades que agora eu estava usando para construir um negócio de sucesso e me mostraram exatamente o que eu nunca toleraria novamente. O luto era real, mas a esperança também, e eu poderia segurar os dois ao mesmo tempo. Ao final da sessão, senti que entendia que aceitar o acordo não era deixar Wade ganhar, era escolher a mim mesma. 3 semanas depois que assinei o acordo, Blake ligou para dizer que o juiz aprovou tudo. O primeiro pagamento de Wade chegaria em 1 semana, transferido diretamente para minha conta bancária. Desliguei e fiquei sentada por 1 minuto, deixando a ficha cair. O dinheiro estava chegando, não jogado em mim em notas amassadas enquanto seus amigos assistiam, não jogado no chão para eu pegar, transferido para minha conta porque um juiz disse que eu tinha direito a ele. Quando o pagamento apareceu, 7 dias depois, entrei no meu aplicativo bancário 3 vezes apenas para garantir que o valor fosse real. Ver aquele saldo, dinheiro que representava minha parte do que construímos durante nosso casamento, parecia que alguém estava finalmente dizendo que eu tinha valor, que meus 6 anos não foram desperdiçados, que eu merecia ser compensada por tudo que desisti quando Wade me convenceu a largar meu emprego e me concentrar em transformar nossa casa em um lar. Com o dinheiro do acordo e minha crescente renda comercial, finalmente pude me dar ao luxo de mudar para um lugar melhor. Encontrei um apartamento de 2 quartos em um complexo com boa luz e eletrodomésticos atualizados. O segundo quarto era grande o suficiente para um escritório doméstico adequado com espaço para mesa, arquivos e estantes. Assinei o contrato e mudei em um fim de semana. Configurar meu espaço de trabalho dedicado fez meu negócio parecer oficial de uma forma que nunca tinha sido, quando eu trabalhava do meu laptop na mesa da cozinha. Comprei uma cadeira de escritório de verdade e uma impressora. Organizei todos os arquivos dos meus clientes e rotulei pastas. Parada naquela sala olhando para tudo que construí, senti que finalmente estava vivendo a vida que deveria ter tido o tempo todo. 2 semanas depois que me mudei, o escritório de Blake enviou o decreto final de divórcio para minha assinatura. Dirigi até o centro para encontrar Blake uma última vez. Ele me guiou por cada sessão, explicando o que significava e o que aconteceria depois que eu assinasse. O decreto estabelecia todos os termos com os quais concordamos. O cronograma de pagamento da pensão alimentícia, a divisão de bens, tudo o que governaria nossa separação daqui para frente. Blake me entregou a caneta e assinei na última página. Ele me disse que eu deveria estar orgulhosa de mim mesma por enfrentar o abuso e construir uma nova vida do nada. Percebi, sentada ali em seu escritório, que eu realmente
Estava orgulhosa. Orgulhosa por ter planejado minha fuga por 3 anos sem Wade saber. Orgulhosa por ter saído com minha dignidade intacta. Orgulhosa por ter construído um negócio que pudesse me sustentar. Orgulhosa por ter lutado pelo que merecia em vez de aceitar o que Wade quisesse me dar. O divórcio tornou-se definitivo 30 dias depois que assinei o decreto. Acordei naquela manhã e a primeira coisa que pensei foi que eu estava legalmente solteira pela primeira vez em 6 anos. Não mais a esposa de Wade, não mais amarrada a alguém que me tratava, como se eu estivesse abaixo dele. Apenas eu com meu próprio nome, e minha própria vida, e meu próprio futuro. O alívio me atingiu com tanta força que tive que sentar na beira da cama e apenas respirar por 1 minuto. Fiz café, verifiquei meu e-mail comercial e respondi a uma consulta. De novo cliente, fazendo todas as coisas normais que fazia todas as manhãs, exceto que esta manhã eu as estava fazendo como uma mulher, divorciada que não respondia a ninguém. Bethany me levou para sair naquela noite para comemorar. Fomos a um restaurante agradável. O tipo de lugar que eu nunca ia com Wade porque ele sempre escolhia onde comíamos. Pedimos vinho, aperitivos e pratos principais que custavam mais do que eu costumava gastar em mantimentos por uma semana. Bethany ergueu a taça e disse que estávamos brindando a novos começos e segundas chances. Ela me disse que nunca tinha visto ninguém se transformar tão completamente quanto eu no último ano. Agradeci por ela estar lá durante tudo isso, por me encorajar quando eu queria desistir, por celebrar cada pequena vitória como se fosse enorme. Ela disse que me ver, construir meu negócio e lutar pela minha liberdade a inspirou a fazer mudanças em sua própria vida. Ficamos naquele restaurante por 3 horas conversando e rindo, e percebi que era assim que a amizade deveria ser quando não era controlada por alguém que queria me isolar. Na semana seguinte, uma das minhas clientes atuais ligou com uma indicação. A empresa dela tinha uma conexão com uma empresa de médio porte que precisava de um controlador de meio período, não apenas escrituração básica. A posição envolveria gerenciar todas as suas operações financeiras, preparar relatórios para os proprietários, supervisionar o contador e lidar com o planejamento tributário. Era mais responsabilidade do que eu já tivera, mas minha cliente disse que me recomendou porque eu era a pessoa mais organizada e focada em detalhes com quem ela já havia trabalhado. A empresa queria se reunir comigo para discutir a função. Agendei a entrevista para a terça-feira seguinte e passei o fim de semana me preparando, pesquisando a empresa e montando uma apresentação de minhas qualificações e abordagem à gestão financeira. Entrei no escritório da empresa na terça-feira de manhã, vestindo minha melhor roupa de entrevista e carregando um portfólio, com relatórios financeiros que preparei para outros clientes. A recepcionista me levou a uma sala de conferências, onde 3 pessoas esperavam. A proprietária era uma mulher na casa dos 50 anos, que se apresentou e explicou que precisavam de alguém para supervisionar todas as suas operações contábeis, porque o contador atual estava sobrecarregado. Eu os guiei pela minha experiência, mostrando exemplos de relatórios que criei e explicando como simplifiquei processos para outras empresas. Eles perguntaram sobre minha certificação e minha abordagem ao planejamento tributário. Respondi a cada pergunta com clareza, sentindo-me confiante de uma forma que nunca me senti quando Wade estava por perto para me minar. A proprietária olhou para as outras 2 pessoas, assentiu e voltou-se para mim, dizendo que gostariam de me oferecer a posição começando em 2 semanas. E quando ela me disse o salário, tive que pedir para ela repetir porque era quase o dobro do que eu esperava. Ela explicou o pacote de benefícios, que incluía seguro-saúde com cobertura odontológica e oftalmológica, contrapartida de aposentadoria e 3 semanas de férias pagas. Tudo estaria em meu nome, minhas escolhas, minha segurança que ninguém poderia tirar. Aceitei na hora e apertei a mão dos 3, saindo daquele prédio sentindo que tinha acabado de ganhar. Algo pelo qual lutei durante toda a minha vida adulta. Na semana seguinte, enviei e-mails para 4 dos meus clientes freelance menores, explicando que estava aceitando uma posição de tempo integral e precisaria encerrar nosso acordo. Continuei trabalhando com 3 clientes de quem realmente gostava, porque seus livros eram interessantes e me tratavam com respeito. O equilíbrio parecia perfeito, entre ter um emprego estável com benefícios e manter o lado empreendedor que me lembrava que eu poderia me sustentar inteiramente se precisasse. Atualizei meu site comercial para refletir que estava aceitando apenas clientes seletivos e aumentei minhas taxas para qualquer novo trabalho. 2 dias antes de começar o trabalho de controladora, chegou um envelope no meu apartamento, que havia sido encaminhado do meu antigo endereço. O endereço do remetente mostrava que vinha do outro lado do estado, onde os pais de Wade moravam. Abri com cuidado e encontrei uma carta, manuscrita de Lorelai em papelaria floral. Ela escreveu que estava pensando em nossa última conversa e percebeu que não tinha entendido o que Wade fez comigo. Ela disse que esperava que eu estivesse bem e construindo uma boa vida para mim. A carta era curta e não dava desculpas para Wade, o que me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Li 2 vezes e depois coloquei em uma gaveta, sem planejar responder, mas apreciando que ela finalmente reconheceu a verdade em vez de defender o filho. Naquele sábado, fui fazer compras em um supermercado do outro lado da cidade, que comecei a usar porque ficava mais longe do meu antigo bairro. Eu estava comparando preços de café quando olhei para cima e vi um dos amigos de Wade a 1 metro de distância olhando para mim. Ele era alguém que tinha estado em nossa casa dezenas de vezes, que tinha rido enquanto eu pegava dinheiro do chão. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, talvez perguntar como eu estava, ou me dizer que Wade sentia minha falta ou algum outro lixo que eu não precisava ouvir. Olhei direto para ele sem mudar minha expressão. Ele fechou a boca, assentiu uma vez e se afastou, por um corredor diferente. Voltei a escolher o café e percebi que não me importava mais com o que qualquer pessoa do círculo de Wade pensava sobre mim. Eles podiam acreditar no que Wade lhes dissesse sobre por que parti. Eu tinha minha própria vida agora com pessoas que realmente me respeitavam, e as opiniões deles não significavam nada. Minha sessão de terapia com Helena naquela quinta-feira cobriu um terreno diferente do habitual. Ela disse que fiz um progresso notável no último ano e perguntou como me sentia sobre o trabalho que vínhamos fazendo. Disse a ela que agora tinha limites saudáveis, independência financeira e maneiras de lidar com a ansiedade quando ela aparecia. Ela concordou que atingia a maioria dos objetivos que estabelecemos quando começamos. Conversamos sobre encerrar a terapia. Nas próximas sessões,
sessões, em vez de continuar indefinidamente. A ideia de não precisar mais de terapia parecia estranha porque essas sessões tinham sido minha âncora durante o divórcio e tudo depois. Mas Helena explicou que terapia bem-sucedida significava chegar a um ponto em que eu tinha as ferramentas para lidar com as coisas sozinha. Agendamos mais 3 consultas para trabalhar em meus objetivos restantes e garantir que eu me sentisse pronta para administrar sem suporte regular. Meu contador comercial ligou na semana seguinte pedindo para eu ir revisar meus impostos do primeiro ano de trabalho autônomo antes de arquivar. Dirigi até o escritório dele e sentei enquanto ele puxava planilhas mostrando cada dólar que ganhei com meu negócio de escrituração. Ele examinou os números, explicando as deduções e os pagamentos estimados que eu precisaria fazer trimestralmente, agora que também tinha o emprego de controladora. Então ele me mostrou minha renda total do trabalho freelance nos últimos 12 meses. O número me chocou tanto que pedi para ele me mostrar como calculou. Ele puxou minhas faturas e pagamentos recebidos, somando-os bem na minha frente. Eu tinha ganhado mais com meu negócio de escrituração do que jamais soube que o Wade ganhava em um ano com seu trabalho imobiliário comercial. O dinheiro que ganhei sozinha, que ninguém podia tirar ou jogar em mim. Como se eu devesse ser grata por migalhas. Assinei os formulários fiscais e dirigi para casa, pensando em como construir algo real enquanto o Wade pensava que eu estava apenas sentada esperando por ele. 3 semanas no meu trabalho de controladora, me inscrevi para uma conferência para profissionais de contabilidade no centro. O evento de 2 dias teve workshops sobre novos regulamentos fiscais e demonstrações de software e sessões de networking. Eu nunca tinha ido a algo assim porque o Wade controlava com quem eu falava e quanto tempo ficava em qualquer lugar. Apareci na primeira manhã e participei de sessões sobre relatórios financeiros e preparação de auditoria. Durante o almoço, sentei-me com outras 3 mulheres que administravam seus próprios negócios de escrituração e conversamos sobre gestão de clientes e estratégias de preços. Uma delas pediu meu cartão de visita depois que expliquei como estruturei meus serviços. Mais 2 pessoas pediram cartões durante a sessão de networking da tarde. Eu os distribuí sentindo-me confiante e capaz, como se pertencesse a esses espaços profissionais. No segundo dia, fui a workshops avançados de Excel e a um painel de discussão sobre o futuro da contabilidade para pequenas empresas. Coletei cartões de visita de pessoas que poderiam se tornar clientes ou fontes de referência, construindo uma rede que era minha, em vez de apenas ser a esposa de Wade que aparecia em seus eventos de trabalho e sorria sob comando. Naquela noite, Bethany ligou e disse que deveríamos planejar férias de verdade juntas. Eu não fazia uma viagem há anos que não fosse desempenhando o papel de esposa perfeita de Wade em algum resort que ele escolheu. Passamos 1 hora olhando resorts de praia online, comparando preços e comodidades e lendo avaliações. Encontramos um lugar com boas avaliações que não era muito caro e reservamos 1 semana para dali a 4 meses. Paguei minha metade do quarto sem pedir permissão a ninguém ou me sentir culpada por gastar dinheiro comigo mesma. Bethany disse que essa seria minha viagem de celebração por tudo que conquistei no ano passado. Fizemos listas de coisas que queríamos fazer e restaurantes que queríamos experimentar, planejando a semana inteira sem ninguém nos dizendo o que deveríamos fazer ou onde deveríamos ir. 4 meses depois, voamos para o litoral e fizemos check-in no resort. Passamos o primeiro dia na praia lendo livros e nadando no oceano. No segundo dia, alugamos bicicletas e andamos pela orla. No terceiro dia, estávamos almoçando em um café, ao ar livre quando alguém na mesa ao lado levantou a mão para chamar o garçom. Eu não vacilei. Percebi imediatamente porque, durante anos, fiquei tensa sempre que alguém fazia movimentos bruscos. Com as mãos, sempre esperando que o Wade jogasse algo em mim, mas continuei comendo meu sanduíche sem nenhuma reação. Naquela noite, fomos fazer compras na cidade do resort e olhei joias e roupas, sem calcular o custo de tudo ou esperar que alguém me fizesse rastejar pelo que eu queria. Jantamos em um restaurante caro e pedi o que parecia bom, em vez de escolher a coisa mais barata do menu. Caminhando de volta para o resort naquela noite, percebi que a cura havia acontecido tão gradualmente que não notei que estava funcionando até ver o quão diferente me sentia da pessoa que costumava pegar notas do chão enquanto os amigos de Wade riam. 6 meses depois de começar o trabalho de controladora, minha chefe me chamou em seu escritório. Ela disse que a empresa estava crescendo mais rápido do que o esperado, e eles precisavam de alguém para assumir responsabilidades ampliadas. Ela me ofereceu uma promoção a controladora sênior, com um aumento significativo e supervisão de 2 novos membros da equipe que estavam contratando. Ela me disse que eu era a profissional financeira mais orientada a detalhes com quem ela já havia trabalhado, sempre detectando erros antes que se tornassem problemas, e encontrando maneiras de melhorar seus processos. Aceitei a promoção e agradeci pela oportunidade. Voltando para minha mesa, pensei em como o controle de Wade me forçou a desenvolver exatamente essas habilidades. Aprendi a rastrear cada centavo, notar inconsistências e gerenciar situações financeiras complexas, porque tive que sobreviver com o que quer que Wade decidisse me dar. As habilidades que vieram de sofrer com o abuso dele eram agora a base do meu sucesso profissional, e ele odiaria saber que sua crueldade me tornou melhor em algo do que ele jamais foi. Passei 2 meses pesquisando carros online, comparando preços e lendo avaliações sobre confiabilidade e classificações de segurança. Fiz planilhas rastreando custos de manutenção e eficiência de combustível porque queria fazer a escolha mais inteligente possível com meu próprio dinheiro. A concessionária que escolhi era pequena e familiar, não um daqueles lugares de alta pressão, onde os vendedores seguem você. Fiz test drive em 3 modelos diferentes antes de decidir por um sedã prata com 3 anos de uso, mais baixa quilometragem e um relatório de inspeção limpo. O gerente financeiro me guiou pela papelada e quando assinei meu nome nos documentos do empréstimo, notei que minha mão não tremia nem um pouco. Este era meu crédito, minha escolha, minha responsabilidade. E ninguém podia tirar ou jogar as chaves em mim como se eu devesse ser grata. Saindo do estacionamento naquela tarde, continuei me olhando no espelho retrovisor porque parecia diferente de alguma forma, mais sólida e real do que em anos. O carro não era chique ou impressionante, mas era meu de uma forma que nada tinha sido meu durante meu casamento com Wade. Estacionei na minha vaga designada no complexo de apartamentos e fiquei lá por alguns minutos apenas olhando para ele, sentindo essa satisfação tranquila que não precisava da aprovação ou validação de mais ninguém. 3 semanas depois, entrei no escritório de Helena para o que concordamos ser nossa última sessão regular. Ela me pediu para refletir sobre onde eu estava quando começamos em comparação com agora, e contei a ela sobre o carro e a promoção e como parei de vacilar quando as pessoas faziam movimentos bruscos. Ela sorriu e disse que o crescimento que mostrei era notável.
que a maioria das pessoas que saem de situações abusivas leva anos a mais para atingir esse nível de independência e autoconsciência. Agradeci a ela por me ajudar a ver que deixar Wade não era o fim da minha história, mas o começo da vida que eu deveria ter tido o tempo todo. Ela me lembrou que eu fiz o trabalho real. Ela apenas forneceu ferramentas e orientação, e a força para usar essas ferramentas veio de dentro de mim. Conversamos sobre o que observar em termos de possíveis contratempos ou gatilhos, e ela me deu seu cartão com instruções para ligar se eu precisasse de uma sessão de ajuste. Sair do prédio do escritório dela naquele dia foi diferente de todas as outras vezes, porque eu não voltaria na semana seguinte. Eu estava seguindo em frente sozinha, com todas as habilidades que ela me ajudou a desenvolver. Sentei no meu carro antes de dirigir para casa e percebi que não tinha medo de gerenciar minha saúde mental sem consultas regulares, de terapia, o que significava que a cura funcionou mais profundamente do que eu entendia. Um ano depois que o divórcio foi finalizado, eu estava sentada no meu escritório em casa em uma manhã de sábado revisando as finanças de 3 clientes diferentes. O sol entrava pela janela, aquecendo minha mesa, e eu tomava café na minha caneca favorita que comprei sem pedir permissão ou calcular se podia pagar. Terminei de reconciliar as contas da clínica médica e passei para os impostos trimestrais da construtora. E em algum lugar no meio da atualização de suas categorias de despesas, percebi que estava genuinamente feliz, não fingindo felicidade para outra pessoa ou fingindo que tudo estava bem quando não estava, mas realmente contente com a vida que construí do nada. Meu apartamento era pequeno, mas era meu, decorado como eu queria, sem ninguém criticando minhas escolhas. Meu negócio crescia constantemente com clientes que respeitavam meu trabalho e me pagavam de forma justa. Meu trabalho como controladora sênior me dava segurança financeira e seguro-saúde que ninguém podia tirar. Eu tinha amigos que realmente me conheciam em vez de apenas conhecerem, a esposa de Wade. E eu tinha habilidades e confiança que desenvolvi inteiramente por conta própria. A felicidade não era barulhenta ou dramática. Era calma e constante, como finalmente poder respirar até o fundo dos pulmões depois de anos prendendo a respiração. Naquela tarde, eu estava respondendo a e-mails de clientes quando chegou uma nova mensagem de alguém que eu não reconhecia. O assunto dizia: pergunta sobre consultoria financeira. E quando abri, uma mulher chamada Sarah explicou que encontrou meu site enquanto procurava ajuda. Ela estava tentando deixar um relacionamento controlador, mas não tinha acesso a dinheiro ou crédito, e queria saber se eu fazia consultoria financeira para pessoas em situações abusivas. Li o e-mail dela 3 vezes, vendo minha própria história refletida em suas palavras sobre ser cortada de contas e ter que pedir permissão para necessidades básicas. Cliquei em responder imediatamente e disse a ela: sim. Ficaria honrada em ajudar. E minha primeira consulta foi gratuita, porque eu entendia exatamente o que ela estava enfrentando. Expliquei que estive onde ela estava e consegui sair. E poderia ajudá-la a criar um plano para construir economias secretas e estabelecer independência. Escrevendo aquele e-mail, senti algo mudar dentro de mim, como a última peça da minha cura se encaixando. Meu sofrimento com Wade não tinha sido apenas crueldade inútil a qual sobrevivi. Tinha me dado conhecimento e experiência específicos que eu poderia usar para ajudar outras mulheres a escapar da mesma armadilha. Sarah respondeu em 1 hora perguntando quando poderíamos nos encontrar, e eu a agendei para a terça-feira à noite seguinte. Fechando meu laptop naquela noite, pensei em como Wade provavelmente presumiu que me destruir seria seu legado. Mas em vez disso, transformei seu abuso em experiência que ajudaria outras pessoas a encontrar a liberdade. E isso parecia o melhor final possível, para o que ele tentou me fazer acreditar que era a minha história.